Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje o assunto é bem legal, a gente vai falar um pouco sobre quando a gente sabe que vai se tornar missionário. Então às vezes você tem esse desejo e já recebeu diversas palavras sobre isso, sobre quando você vai se tornar realmente integral, em tempo integral na obra, mas não sabe muito bem quando isso vai acontecer. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre o processo. E o mais difícil é que a maioria das pessoas que se encontram nesse lugar hoje tem cerca de 18, 20 anos, que é aquela idade que você tem que decidir faculdade, decidir curso, decidir vestibular. E também tem que ficar pensando nessas paradas de ser tempo integral. E você entra em várias crises de desespero por conta do futuro. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Pense Biblicamente. Quero falar um pouco sobre esses processos, né, de ter aquelas palavras que você vai ser integral na obra, mas ao mesmo tempo não ser muito real hoje. E quero falar um pouquinho da minha história também, porque eu passei por isso. E eu sempre tive envolvido com o discipulado de jovens ou em um relacionamento muito, tipo assim, de aliança com alguns jovens. E a maioria dos jovens em crise que eu estava perto, que eu ajudei a cuidar, foi por crises de querer ser integral na obra, sentir que Deus chamou para isso, mas ao mesmo tempo ter várias questões de ter que decidir o futuro, vestibular, curso de faculdade, profissão, expectativa dos pais em cima da pessoa. Aí a pessoa se entra em crise porque ela fala: o que eu vou fazer? Eu ouço Deus, ouço meus pais, mas no fim às vezes você tem que ouvir os dois e você tem que aprender a amadurecer nisso. Então vamos lá, gente. Esse é um assunto muito legal porque envolve muitas pessoas, né? Então talvez você seja assim, talvez você lute com isso aí do outro lado da tela. Você pode estar agora no teu sofá assistindo vídeo, não sei, mas dentro de você pode estar tendo várias crises em relação a isso. Mas o grande lance, cara, é que a gente pode olhar vários exemplos bíblicos de pessoas que eram extremamente comuns e depois fizeram coisas, né, que a gente julga ser extraordinárias. O próprio Jesus, ele passou por esse processo. Ele teve um ministério efetivo que durou 3 anos, mas ele viveu 30 anos de uma vida totalmente comum, ordinária, sendo um bom filho, sendo um bom trabalhador. Então a gente pode olhar para ele e copiar ele nisso, porque quando a gente pensa assim, cara, de receber palavras proféticas, a gente tenta arranjar meios para fazer com que isso aconteça, né? Só que, de verdade, gente, nada vai ser na nossa força, nada vai ser nos nossos meios. Então, na minha história pessoal, eu sempre soube que seria missionário em tempo integral na obra, mas eu nunca sabia como que isso ia se desenvolver, porque esse era um desejo meu e algo que as pessoas já me apontavam, tipo assim, não podia vir um profeta de fora que ele falava algo relacionado a isso. E eu, desde adolescente, né, então não sabia como isso ia se desenvolver, eu tentava pensar em criar meios para que isso acontecesse. E cara, eu passei por várias crises, né, na adolescência, ali no terceiro ano, na faculdade, eu fiz direito por 2 semestres, então, sei lá, eu tava muito perdido, né, também em relação a isso. Mas eu vou contar um pouco da história, mas eu quero gravar esse vídeo contando a história completa com a minha esposa, Maria, para ela poder falar também, né? Porque ela tá muito envolvida, né, nessa história. Mas, enfim, e logo que eu casei, eu tava trabalhando ainda no meu trabalho comum que eu tinha, e passou um bom tempo e eu ouvindo aquelas palavras que eu seria missionário integral e tentando fazer vários meios para que isso acontecesse. Até que todos os meios que eu imaginava que poderia acontecer não deram certo. Então eu comecei a ficar muito perdido em relação à minha vida, porque jovem, tendo que escolher faculdade, tendo que escolher curso de vestibular. E eu lembro que eu fiquei em crise, cara, porque eu não sabia o que fazer. Eu era muito envolvido com a igreja, com a vida da igreja, eu liderava adoração, então eu era líder dos jovens, eu estava muito envolvido na obra. E ao mesmo tempo eu sentia que o meu trabalho me tirava da obra. Claro, porque eu não poderia exercer aquilo no tempo que eu adoraria dar, né? No tempo que eu adoraria gastar. Então, teve vezes que eu trabalhava das 8 às 6h30 e eu chegava em casa, minha casa estava cheia de jovem, cara. Cheia de jovens, eles ficavam lá, dormiam lá. Caraca, muita parada, assim. A gente acordava de manhã, cada um ia pro seu trabalho e era bizarro. Enfim, essas dúvidas sempre foram reais na minha mente, né? Será que os profetas erraram quando falaram? Será que esse desejo de ser integral não é de Deus, assim, tipo assim, não é o que Deus tem pra mim? Várias coisas acontecendo na minha mente.
Mas, assim, pela graça de Deus, eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu consegui descansar e focar no que eu estava fazendo naquela época. Eu estava cuidando de jovens, eu estava discipulando jovens, então eu consegui focar nisso e realmente encontrar satisfação naquilo que eu estava fazendo. Então eu estava trabalhando em um trabalho comum no mercado de Então eu estava trabalhando no mercado de comum, né, no mercado de trabalho comum, e eu também estava muito envolvido na obra. Só que eu consegui conciliar os dois e estar satisfeito nesse método, nesse modo, é o que eu tinha, né? Então comecei a passar por várias crises, né? Será que eu estudo ou não estudo? Eu faço uma faculdade ou não? Porque Deus me falou isso, eu sei que você é integral, mas a minha faculdade não tem nada a ver com o que eu quero, com o que eu vou fazer, né? Então será que eu faço isso ou não? Cara, bem de verdade, eu vou te falar o segredo agora, para você que estava lidando com isso, que às vezes você procura seu discipulador, seu pastor e fala para ele, cara, o que eu faço? E você pensa que ele vai solucionar a sua vida em uma conversa, e isso acaba não acontecendo, porque ele não é Deus. Então eu vou te dar um segredo aqui para você que está passando nesse processo. Ouça a voz de Deus, persiga a voz de Deus, mas não se esconda das suas responsabilidades da vida comum. Então, por exemplo, eu vejo muito maridos hoje que têm esse chamado acredita nesse chamado também, de que vai ser integral na obra, mas por mais que ele não seja integral hoje, a vida exige responsabilidades, que é cuidar da sua esposa, ter uma renda para você pagar suas contas, conseguir pagar o aluguel, conseguir viver uma vida digna, e isso envolve dinheiro. Então é claro que a gente não vai servir a Mamon, mas o dinheiro ele é necessário para que a gente viva a vida, né? A gente precisa ganhar um salário para que a gente não se ofenda, até com o próprio propósito, com os próprios processos, né? Então, meu amigo, se você está passando por isso, é claro que você não pode deixar que essa chama apague no seu coração, você tem que sempre manter os olhos nisso, porque se Deus te chamou, pode ser que realmente vá acontecer, se você sente que Deus te chamou, mas você precisa olhar para as suas responsabilidades de hoje. Então, visto isso, comigo foi assim, e eu não sei como, assim, eu realmente não sei dizer como, mas eu consegui descansar no processo de que ia acontecer, e é isso. Eu lembro que no ano de 2020, eu casei em agosto de 2020, e ali por outubro, eu ouvi Deus, assim, eu estava orando em relação ao futuro, e eu ouvi Deus falando comigo de verdade, e eu sabia que eu ia embora da minha cidade no final do outro ano, ou seja, 2021. Então eu lembro que eu cheguei pra minha esposa um dia no shopping e eu falei assim, eu ouvi Deus e ele me falou que a gente vai embora daqui no final do ano que vem. E ela me perguntou assim, vamos pra onde? Vamos fazer o quê? Eu falei, não sei pra onde a gente vai, não sei o que a gente vai fazer, mas eu ouvi Deus, né? E só sei isso, só sei o período. Como eu já tinha feito e errado várias vezes, assim, de tentar criar soluções para que isso acontecesse, quando eu ouvi isso, eu simplesmente descansei. Porque eu tinha convicção de que eu ouvi Deus e que Deus ia cuidar dos processos, né? Aconteceu que em 2020, isso foi em outubro, né? Em dezembro, a gente foi numa conferência lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. A gente foi liderar adoração, eu fui tocar, né? E o conferencista, o pregador da conferência era o Michel, Mike Duque. E eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não conhecia ele. E lá eu conheci ele, fui afetado pela mensagem. E meses depois eu me mudei para o Rio de Janeiro, onde a missão me puxou. Assim, e essa é a parada. Se você vai ser missionário em tempo integral, ou não ser missionário, mas vai estar efetivamente integral na obra, a missão vai te puxar. É inegociável. Dentro de você vai ser puxado por ela. Então você não precisa querer fazer com que tudo dê certo da maneira que você acha. Porque assim, gente, eu imaginei vários cenários onde eu entraria de maneira integral na obra. E nenhum deles nem se parecia da forma com que foi. De verdade, assim, Deus me surpreendeu muito. Deus nunca vai chamar alguém que não tem nada, tipo assim, pra fazer. Então, por exemplo, não tenho nada pra fazer da vida, não estudei, não trabalhei, não sou um bom profissional, não sou uma pessoa estudiosa e não tenho nada pra fazer, não tenho emprego, vou virar missionário. Cara, você não vai conseguir virar missionário, porque missão não é um plano de carreira, missão é a grande comissão, missão é algo que está envolvido com o plano de Deus. Então a missão não é tipo assim, eu só tenho esse plano, cara, eu nunca vi. Pode ser que isso aconteça em algum lugar, que Deus é soberano, mas eu nunca vi pessoas que não tiveram
outras escolhas, tipo assim, eu não tenho nenhum plano para ser alguém, então eu vou ser missionário. Não, eu nunca vi isso acontecer. Eu só vi pessoas que estavam fazendo faculdade e a missão puxou, ou pessoas que tinham uma bela carreira e abnegou da sua carreira para estar na missão. Eu nunca vi Deus chamar alguém que não está fazendo nada. Eu nunca vi. Não digo que ele não chama, mas eu nunca vi. É bom deixar bem, dar ênfase nisso, né, para que as pessoas não me entendam errado. Então, cara, nunca vi ninguém ser chamado que não tenha uma carroça para queimar, que não tenha que abandonar alguma coisa, que não tenha que largar alguma coisa. E isso diz muito da nossa maturidade, né? Eu acho que a gente tem que amadurecer na nossa igreja local. E a nossa comunidade local vai afirmar quem nós somos. Cara, você foi chamado para ser missionário integral. E a gente vai te ajudar nisso, orando, ou até enviando, não sei. Mas, cara, se profissionalize. Tenha uma carreira, se possível. Mas de qualquer forma, se dedique àquilo que Deus chamou. Se você está nesse processo, cara, descansa na fidelidade de Deus. Se Ele te chamou, Ele vai arranjar os meios para que isso aconteça. Você não precisa querer mudar as realidades para que isso aconteça. Deus te chamou, a missão vai te puxar em algum momento. Mas até lá, se profissionalize, leia a Bíblia, ame Jesus, leia a Bíblia toda. Tipo assim, cara, eu vejo várias pessoas que querem ir para a missão, leem muitos livros, mas pouco a Bíblia, porque não tem um plano de leitura. Então, eu vou até ajudar você, cara. Se você quer ter um plano de leitura, eu sigo um plano de leitura anual, que você lê, você gasta 10 a 15 minutos por dia para ler a Bíblia, e você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Então, para te ajudar, se você quiser, manda nos comentários que eu vou entrar em contato com você e te coloco lá no grupo. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo do canal, onde eu falo um pouco da minha experiência e também desses processos, né? Então, se esse vídeo foi bom pra você, envia pra algum amigo que você sabe que vai ser edificado por esse tema. E se você gostou também, eu quero ouvir a reação de vocês. Pode comentar aí. Tamo junto, tá? Vai ter um vídeo aí muito legal pra você assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque aí você nos ajudam a crescer mais, e não só crescer por crescer, mas também alcançar mais pessoas que possam ser abençoadas por esse conteúdo. Tamo junto, gente. Pense biblicamente. Vamos lá.